Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 12 de janeiro, segunda-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículos de 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. João Batista tinha a missão de ser o precursor, aquele que veio preparar os caminhos para o Senhor, veio preparar os corações de muitos para a chegada do Messias. Com a sua prisão e a sua morte, agora Jesus inicia na Galileia a sua missão, a sua vida pública, anunciando o Evangelho. A palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. Mas qual é a boa notícia, afinal? A boa notícia é que a salvação de Deus chegou para todos, para os ricos e para os pobres, para os santos e para os pecadores, para os judeus e para todos os povos, para todas as pessoas que desejarem a salvação, que buscarem com fé a conversão, o arrependimento e a vivência do amor. E assim, o resumo da pregação é este: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo já se completou, o tempo da espera, o tempo da expectativa, da esperança da chegada do Messias. Não existe mais a esperança, o Messias chegou. O reino de Deus está próximo, pois o reino de Deus é o próprio Jesus. Ele é o Rei, o reino, a salvação, o tempo e a eternidade. Convertei-vos e crede no Evangelho. Duas atitudes fundamentais para acolher o reino de Deus: a conversão e a fé. Conversão para acolhermos o projeto de Deus e não vivermos o nosso projeto, mas fazemos a vontade de Deus. E a fé. Fé na vida, mas fé também na pregação. Fé nos ensinamentos de Jesus. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram os pescadores. E Jesus toma algumas decisões concretas para instaurar o reino de Deus, para construir o reino de Deus. Primeiro, ele não quer construir sozinho, e ele chama seus discípulos, seus apóstolos. E os primeiros que Jesus chama são Simão Pedro e André, que eram pescadores. Jesus lhes disse: Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. No seguimento, o discipulado e o apostolado se fortalecem, encontram sentido e se formam. Jesus não faz muitas exigências, apenas pede para segui-lo, e Jesus os fará, os formará como pescadores de homens. E eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Os apóstolos Pedro e João encontraram no chamado de Jesus uma vida nova. Viram que Jesus era diferente. E então encontraram no Cristo a salvação e deixaram tudo para trás. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes. E Jesus logo os chamou. Eles deixaram seu pai na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Jesus chama os pescadores para a missão, pois os pescadores estão acostumados a enfrentar as tempestades, os ventos.
Os pescadores estão acostumados a confiar na providência divina. Não tem como pescar para o ano todo, para o mês inteiro. Eles pescavam para se alimentar e alimentar seus familiares. Mas não havia garantias de uma pesca farta. Viviam um dia de cada vez. Assim, são as atitudes essenciais dos discípulos. Viver um dia de cada vez confiando na graça e na misericórdia do nosso Deus, enfrentando ventos e tempestades, pois Cristo está junto de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.